meu negócio, a cultura do meu negócio, o público do meu negócio e capacitar as pessoas, né, para performar nesse cenário. Então, é um conjunto de estratégias, né? E às vezes a gente vê, né, muitas empresas usando parte dessa grande pizza, usando uma fatia dela apenas e achando que vai resolver tudo, né? Então, é um pouquinho desse conceito que a gente quer trazer hoje para vocês, né? Dessa pizza completa sendo trabalhada de forma estratégica como um todo, né? E um dos pedaços importantes é esse que o Daniel está trazendo, que a gente fazer o diagnóstico do que a gente está fazendo até agora, aquilo que é bom e aquilo que não funcionou, o que a gente está vendo no mercado que não está funcionando e que a gente não vai trazer para dentro de casa. Isso. E ainda falando, terminando essa parte de diagnóstico das dores, né? Outra coisa que a gente observa bastante é a baixa adesão, baixo engajamento das pessoas com os treinamentos. Esse baixo engajamento, ele pode estar atrelado à tecnologia, por exemplo, né? Não é uma tecnologia gamificada, ela é uma coisa muito maçante, né? Aulas muito extensas, né? Que realmente tira o colaborador não consegue ficar muito a tempo, ou então que gera pouco engajamento, são treinamentos pontuais que acontecem ali uma vez no ano. O colaborador paga ali, faz um treinamento de 8 horas, faz um treinamento somente pontual e não tem como, né? Somente com treinamentos assim, acontecendo de maneira muito esporádica, eu tenho um resultado de mudança realmente de mentalidade, trazendo uma mudança uma maior produtividade, o que você quer com aquele treinamento, né? Todo treinamento tem que ter um objetivo que você vai acompanhar através de um KPI, por exemplo, né? Então, eu tinha uma situação, através de um conjunto de treinamentos, eu quero chegar num outro ponto, num outro patamar. Treinamentos pontuais nunca vai chegar, nunca vai acontecer isso. Então, esse baixo engajamento pode acontecer por isso também. São treinamentos que não vão agregar nada o colaborador no final das contas. Ele fica ali naquele momento treinado, mas depois ele não vai conseguir levar isso para o ambiente dele para realmente mudar o meio de trabalhar e conseguir performar mais. Então, basicamente, né, o que a gente, esse início aqui, é justamente esse diagnóstico que a gente observou, que vem observando agora em 2025, que vem observando de anos anteriores, dessas dores que o setor TI&D enfrenta, né? Então, pessoal, vai aparecer para vocês é, algumas frases aí que a gente colocou, e aí você dá uma pensada nessas frases para ver se faz sentido, né? Se pelo menos três delas se você já vê que já acontece na sua organização, você ainda está trabalhando com TI&D no modo antigo, vamos falar assim, não está utilizando o que é mais moderno no TI&D, Modo né? analógico? Vamos falar assim, né? Então, né, plano de treinamento nasce mais por obrigação, né? A questão do o calendário TD mudar o tempo inteiro, cria-se um calendário baseado só em treinamento obrigatório, e esse aí muda no andar da carruagem ao longo do ano, então acaba que perde o sentido, né? E esse ponto aí da mudança, claro que todo planejamento, ele precisa e deve ser adequado ao longo do tempo. Mas a gente percebe muito, né? A Log School tem aí 7 anos de mercado. Então a gente tem 7 anos que a gente vive, né? Conectado aí com os RHs, com treinamento e desenvolvimento, olhando para esse mercado, em específico muito o mercado de logística e do varejo. E a gente percebe que quando a mudança ela se torna muito excessiva, né? Então, ou seja, no caminhar do período, esse calendário prévio que foi feito, ele perdeu completamente a estrutura inicial com que foi desenhado. Então, isso nos relata, né, uma análise de que realmente existe um problema naquela construção. Ou foi uma construção feita no achismo, ou foi uma construção feita para cumprir ali né, um procedimento interno, né, e que realmente não foi muito bem trabalhado.
claro que a gente sabe que alterações elas vão acontecer, mas a gente, uma vez que o planejamento, né? Eu falo que todo treinamento, a parte mais importante do sucesso desse treinamento é antes dele acontecer. Então, quando a gente fala em pensar, em planejar a área de T&D, os treinamentos de toda a organização, o momento mais importante que deve ser investido mais tempo, recursos, energia é o antes desse caminho, antes de começar a se executar essa estratégia. Então, é no planejar. Então, quanto mais eu invisto tempo e energia nesse planejamento, realmente levantando esse diagnóstico, onde que estão os problemas, né? Qual que o termômetro, uma vez que eu mapeio os problemas da organização, qual que é o termômetro desse problema, para a gente chegar na priorização, né? Muitas das vezes a gente não vai conseguir no ano atingir resolver todos os problemas com os treinamentos. Então, vamos priorizar. Então, quando a gente faz isso de uma maneira tranquila, investindo tempo, conexões, conseguindo abertura com as áreas, eu tenho um rodar do período muito mais assertivo. Eu tenho, inclusive, né, um ponto que o Daniel trouxe aqui muito importante, contratação de fornecedores, seja de tecnologia, seja de desenvolvimento de conteúdos, de realização de treinamentos presenciais, muito mais assertivo, né? E um ponto que Daniel também trouxe aqui é que não trabalhar somente com treinamentos presenciais, né? A gente ainda vê empresas que focam esse treinamento presencial, e o treinamento presencial ele é bom, ele faz parte dessa fatia de estratégias. Uma boa educação corporativa, ela não permeia somente no digital, ela também permeia no presencial. Mas nós sabemos, né, a dificuldade do líder lá na ponta, né, Daniel, de tirar aquele colaborador, gerar hora extra, ou tirar ele da operação. Sabemos que o percentual de aprendizado de 8 horas sentado numa sala, que para muitos times isso é incomum, né? Não é natural. O percentual de aprendizado ele reduz. Eu tenho uma motivação, se o treinamento for muito bem feito, elaborado, com um profissional muito bom, eu saio com uma motivação, uma energia muito grande que ela se perde em até 10 dias, né? Então, mais essa motivação. O aprendizado não. Mas para que a gente continue alimentando esse aprendizado, eu preciso trabalhar as outras estratégias, eu preciso da universidade digital, dando esse reforço, essa continuidade. Então, é importante a gente investir tempo nesse planejamento, para que a gente faça pequenas alterações ao longo do caminho, ajustes, porque a organização ela é dinâmica, né? Então, esse calendário de treinamentos também tem que acompanhar esse dinamismo, nada estático, mas o que é volútil demais, né? Tá mudando demais, quer dizer que tem um problema, né? Quer dizer que foi feito de forma muito desconectada. Isso aí. Aí, pessoal, passamos aí, por exemplo, né, colocamos aí alguns